Olá, pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligado no LAC Concursos, link seu sucesso. Eu sou o professor Edenilson Moraes e com muito prazer, com muita satisfação, estamos aqui dando prosseguimento ao nosso projeto pedagógico e a gente estudando temas referentes à história de Pernambuco. E hoje nós temos um tema bastante polêmico e muito importante dentro do cômputo dos assuntos elencados no edital. A gente vai falar hoje sobre a Guerra dos Bárbaros, um conjunto de conflitos envolvendo os povos indígenas, os tapuias, contra os colonizadores portugueses, no contexto histórico da expansão da pecuária pelo sertão nordestino. Então, vamos que vamos, pessoal. Motivação, cacete. Você precisa de disciplina, foco, força e fé para que você consiga realizar as suas metas e conseguir uma excelente preparação para chegar competitivo no dia da prova. Vamos lá, então, começando a nossa aula sobre a Guerra dos Bárbaros. Foi um conjunto de conflitos envolvendo, de um lado, os colonizadores portugueses e, de outro lado, diversos povos indígenas chamados genericamente de tapuias. Nós já estudamos em aulas anteriores aí que os índios que estavam estabelecidos no interior do território eram chamados genericamente de tapuias. E foram esses agrupamentos indígenas que estabeleceram uma resistência mais vigorosa ao avanço da colonização, gerando inclusive a chamada Guerra dos Bárbaros, travada entre o final do século XVII e o começo do século XVIII. Perceba que é um contexto extenso, um contexto belicoso bastante extenso, estendendo-se do final do século XVII até o começo do século XVIII, e está inserida justamente no contexto histórico de expansão da criação de gado para o sertão nordestino, para o sertão do Cariri. Bom, vamos entender o processo aqui, pessoal. A criação de gado foi introduzida pelos portugueses no Brasil para servir de força motriz nos engenhos de açúcar, para servir também de meio de transporte, os famosos e populares carros de boi, para servir de alimentação também, fornecendo carne, fornecendo leite, fornecendo inclusive o couro, utilizado até para vestimenta do trabalhador da pecuária. Inicialmente, a criação de gado, pessoal, estava situada na faixa litorânea. Porém, o litoral já abrigava as fazendas de produção de açúcar, os engenhos de açúcar. Então, tínhamos o cultivo de cana-de-açúcar, as plantações, e tínhamos também as instalações necessárias para o engenho, correto? Então, evidentemente que a presença de milhares de cabeças de gado junto às plantações de cana-de-açúcar não podia dar muito certo, tá ligado? Claro que o gado iria destruir a produção, ia destruir o cultivo. Sendo assim, houve uma determinação da coroa portuguesa, um regimento, uma lei assinada pelo rei de Portugal, para que a criação de gado se deslocasse mais para o interior. Porque aí, o rei de Portugal matava 2 coelhos com uma só cajadada. Porque, olha só, garantia o prosseguimento do cultivo de cana-de-açúcar no litoral e, ao mesmo tempo, ampliava a criação de gado e consolidava a conquista do sertão, porque até então os portugueses estavam concentrados na faixa litorânea. Como dizia lá o Frei Vicente do Salvador, ele dizia: os portugueses são como caranguejos, vivem arranhando as costas brasileiras, só estão na praia, no litoral. Os portugueses têm que avançar para o interior do território. Portanto, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas,
A pecuária é um importante fator de conquista territorial. Você não tem a expansão territorial brasileira, vários fatores contribuíram para que o Brasil ficasse gigante pela própria natureza. Um desses fatores foi justamente a expansão da pecuária para o sertão do Cariri, o sertão nordestino, a região que a gente conhece como Vale do Rio São Francisco. Não à toa o Rio São Francisco chamado de Rio dos Currais, por conta do estabelecimento dessas fazendas criatórias de gado nessa região. Só que tem um porém, só que tem um pequeno probleminha aí, ó. Anota aí. O problema é que essa região do interior, essa região do sertão do Cariri, já era habitada pelos povos indígenas, não é? Já haviam dezenas de agrupamentos indígenas ali estabelecidos naquela região e que não queriam abrir mão de seu território. Não queriam de forma alguma ser expulsos de suas terras, das terras que habitavam ancestralmente, para que milhares de cabeças de gado chegassem e tomassem seus lugares. Então é evidente que os índios não foram lá e estenderam um baita de um tapete vermelho para permitir que os colonizadores entrassem em suas terras. Os índios tentaram resistir. E essa resistência tapuia é que ficou conhecida como Guerra dos Bárbaros. Quem são os bárbaros aqui em questão? Logicamente, quem vai ser denominado de bárbaros são os indígenas, são os tapuias. Quem é que vai denominá-los de bárbaros? Evidentemente que são os colonizadores brancos, numa visão etnocêntrica europeia. A Guerra dos Bárbaros contribuiu para o extermínio de diversas etnias indígenas tapuias. Você pode perceber claramente que, ao final desses conflitos, quem se ferrou no final da história foram os índios, porque houve genocídio indígena, houve extermínio e escravização desses povos indígenas que compunham diversas etnias tapuias. E aí tivemos a garantia da colonização do sertão nordestino, que demorou, mas acabou sendo colonizado logo após a Guerra dos Bárbaros e o estabelecimento de fazendas criatórias ao longo do Vale do Rio São Francisco. O nosso bom e velho Chico. Então, na região do Velho Chico, o Rio São Francisco, tivemos então o estabelecimento de fazendas de criação de gado, depois da Guerra dos Bárbaros. É importante também mencionar, vale destacar também, que a Guerra dos Bárbaros possui outras denominações. Ela pode ser chamada de Guerra do Recôncavo. Na capitania da Bahia foi o início das lutas. As lutas da Guerra dos Bárbaros começaram em território baiano. Então lá é conhecida como Guerra do Recôncavo. Ela também é conhecida como Guerra do Açu, no Rio Grande do Norte, onde ocorreram os principais conflitos. E ela também é conhecida como Confederação dos Cariris, porque os cariris foram os indígenas mais combatentes. Na imagem aqui vemos uma dança tapuia. Bom, quem que são esses bárbaros aí? Bárbaros é uma terminologia calcada no etnocentrismo europeu. Portanto, quem denominou os indígenas tapuias de bárbaros foram os cronistas da época, aqueles que registraram nos anais da história a ocorrência da Guerra dos Bárbaros. Quem registrou, deixou os registros oficiais sobre os combates, sobre as expedições militares enviadas para combaterem os povos indígenas, foram os cronistas da época. E eles vão denominar esses índios de bárbaros, dizendo que esses índios eram incivilizados, eram selvagens. São os povos nativos do interior, são os chamados tapuias. Os tapuias, que eram chamados de bárbaros, porque eles fizeram uma
tenaz resistência contra o avanço do colonizador. Na opinião das autoridades portuguesas, os tapuias eram vistos como selvagens, como bárbaros, como índios problemas, como um entrave ao avanço da colonização, obstáculos à efetiva colonização desse território e que precisavam ser destruídos. Por isso que existia a chamada Guerra Justa. A Guerra Justa era parte da legislação portuguesa que autorizava o combate militar contra povos indígenas que não aceitassem a fé católica, não fossem convertidos, catequizados, que praticassem antropofagia, devorassem carne humana, que promovessem saques ou ataques ou assassinassem portugueses ou que não aceitassem a colonização. Então, se os povos indígenas não aceitavam o avanço da colonização, a legislação portuguesa autorizava descer o pau neles, ou seja, exterminá-los. Esses eram os argumentos utilizados para a chamada Guerra Justa. Então, a Guerra Justa era o enfrentamento militar autorizado pela coroa portuguesa contra povos indígenas que não aceitavam a efetiva colonização pelos portugueses. Esse caso engloba os tapuias. Só que tem uma questão muito importante aqui, pessoal. Os tapuias que habitavam o interior do território, habitavam o sertão nordestino, apresentavam uma grande diversidade linguística e cultural. Então, quer dizer, eu não posso colocar os tapuias no mesmo saco, né, como se fosse uma coisa genérica, uma coisa homogênea. Havia etnias diferentes entre os povos tapuias, inclusive com características do ponto de vista linguístico e cultural bastante diversas. Então, evidentemente, não era um grupo homogêneo. Havia uma diversidade linguística e cultural. Eles eram os habitantes do interior do território, denominado de sertão. Eram grupos G, Tarairiu, Cariri e outros grupos isolados também. E havia também uma grande diversidade de estratégias para a sobrevivência diante do avanço da colonização. Esses grupos indígenas adotavam várias estratégias de sobrevivência para preservarem seus territórios na luta contra o colonizador português, que empreendeu a chamada Guerra Justa. O que vem a ser essa Guerra Justa? É um chamado combate aos maus costumes nativos. O que são esses maus costumes nativos? A prática da antropofagia, os ataques aos portugueses, os saques, os assassinatos, a resistência à colonização. Lembrando também que os colonos precisavam de mão de obra e os indígenas também foram usados como escravos. Então, veja bem, a Guerra Justa autorizava o combate, o extermínio de povos indígenas mais resistentes, como os tapuias, mas autorizava também a escravização desses povos indígenas. Autorizava a escravização desses índios para serem usados como mão de obra compulsória dos colonos. Outro fator importante, a imposição da catequese, a obrigação da conversão dos povos indígenas ao cristianismo, aí com a atuação principalmente dos padres da Companhia de Jesus, os padres jesuítas. Nós vamos falar sobre isso numa aula sobre a questão das organizações eclesiásticas que se estabeleceram em Pernambuco. E, logicamente, que a Guerra Justa ela visava a legitimação do extermínio desses povos indígenas. Olha, não foi falado agora há pouco que esses povos indígenas eram vistos como obstáculos à efetiva colonização dessas terras?
Sim. Então, a guerra justa legitimava o genocídio, legitimava o extermínio, a matança desses grupos indígenas que atrapalhavam o avanço do progresso nessa região do sertão pernambucano. Os bandeirantes oriundos de São Paulo, são também protagonistas na Guerra dos Bárbaros, porque houve a ação dos bandeirantes. As bandeiras eram expedições de caráter particular, que partiam basicamente da capitania de São Vicente, que depois virou capitania de São Paulo, e tinham basicamente funções bem definidas. Haviam bandeiras de sertanismo de contrato. Então vamos lá. Havia vários tipos de bandeira. Havia, por exemplo, a bandeira de apresamento indígena. Bandeira de apresamento indígena, que caçava índios para escravizá-los. Havia também as bandeiras de sertanismo de contrato, bandeiras de sertanismo de contrato, que eram aquelas que eram requisitados para realizarem alguns servicinhos, alguns trabalhos no interior do território, tais como combater nações indígenas ou destruir comunidades quilombolas. E tínhamos ainda as bandeiras de prospecção ou mineração, que eram aquelas que dedicavam-se à busca de ouro, de metais preciosos. Então, logicamente, que os bandeirantes atuaram na Guerra dos Bárbaros, porque, olha só, os bandeirantes tanto apresavam indígenas, caçavam índios para transformá-los em escravos, quanto faziam esses serviços no interior do território, como, por exemplo, destruir comunidades indígenas ou comunidades quilombolas. É assim que os bandeirantes são requisitados. Eles vêm para fazer combate aos inimigos dos colonizadores. Quando nós falamos aqui de inimigos dos colonizadores, tanto nós podemos dizer de grupos de africanos escravizados, refugiados em quilombos, que eram uma ameaça à colonização, quanto grupos indígenas que também atacavam os colonizadores. Então, eles eram os inimigos da colonização. Dentro da lógica mercantilista, dentro da ótica defendida pela coroa portuguesa, eles deveriam ser eliminados, deveriam ser exterminados. Essa é a chamada guerra justa, que vai promover a escravização e o genocídio desses povos indígenas, além da expropriação de suas terras, que vão agora ser ocupadas pela criação de gado, pela expansão da atividade pecuária no sertão nordestino, que vai apresentar como consequências básicas. Bom, primeiro nós tivemos um atraso na conquista do sertão. O sertão demorou para ser conquistado. Por que razão? Porque o sertão já era habitado por grupos indígenas que não vão aceitar a perda de suas terras, que vão resistir, que vão promover uma ameaça ao avanço da colonização. É por isso que o sertão foi conquistado tardiamente. Além disso, tivemos o extermínio de diversas etnias indígenas tapuias e a colonização do sertão nordestino no Vale do Rio São Francisco, no Vale do Velho Chico, garantindo a expansão territorial, fruto da consolidação da pecuária nesta área e também garantindo uma ascensão econômica dos criadores de gado. Os pecuaristas vão ter também uma importante atuação econômica e exercer uma influência política, com a pecuária transformando-se numa importante atividade econômica. Evidentemente que os criadores de gado passam a ter um novo peso político, econômico
aqui na capitania de Pernambuco. Porém, meus amiguinhos, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas, há recentemente um revisionismo histórico no estudo da chamada Guerra dos Bárbaros. Há um revisionismo histórico no estudo da chamada Guerra dos Bárbaros. O que vem a ser esse revisionismo histórico? Bom, são pesquisas realizadas por historiadores que tentam desmistificar alguns aspectos relacionados com esse evento histórico. Existem historiadores que tentam comprovar novas teses acerca das características desse conflito em especial. A Guerra dos Bárbaros foi um conjunto de conflitos militares envolvendo os colonizadores portugueses, no contexto da expansão da pecuária para o interior, contra diversos povos indígenas tapuias. E essa denominação de Guerra dos Bárbaros foi dada por cronistas da época. Então, quem fez o registro oficial sobre as diversas expedições militares que foram enviadas para combater os tapuias, chamou de Guerra dos Bárbaros. Transformou esses povos indígenas em bárbaros. Lembrando que bárbaro é uma denominação pejorativa, ao contrário de civilizados. Evidentemente que não foram esses cronistas que inventaram o termo bárbaro. Esse termo já era amplamente difundido na história. Os gregos, por exemplo, chamavam de bárbaros todos aqueles que não tinham a cultura helênica. Os romanos também chamavam de bárbaros todos aqueles que não possuíam a cultura romana. Os portugueses vão chamar de bárbaros também os povos indígenas, porque não tinham a cultura europeia deles. Então, essa denominação bárbaros é uma denominação preconceituosa, alicerçada em valores do etnocentrismo europeu. Como o português se sentia, eu sou civilizado, eu sou evoluído. Esse índio belicoso que pratica antropofagia, esse aí é primitivo, é selvagem, é bárbaro. É uma forma de menosprezar o outro. Perfeito? Então, Guerra dos Bárbaros é uma denominação dada por cronistas da época. Entretanto, é preciso destacar a grande diversidade linguística e cultural desses muitos povos que habitavam o interior do Nordeste. Não tinha uma homogeneidade cultural, muito pelo contrário. Havia uma grande diversidade do ponto de vista tanto linguístico quanto cultural. E é por isso que nós temos uma nova abordagem historiográfica, promovendo esse revisionismo histórico. Questionando, por exemplo, essa suposta unicidade, como se os tapuias fizessem uma aliança, porque a história tradicional, a história oficial sobre a Guerra dos Bárbaros, relata que os tapuias teriam feito uma aliança entre os vários grupos. Os diversos grupos indígenas tapuias teriam se aliançado e formado um bloco único para combater o inimigo em comum, que no caso seriam os portugueses, os colonizadores luso-brasileiros. Porém, meus amigos, estudos recentes vão questionar essa unicidade. Vão dizer que, inclusive, entre os grupos tapuias, havia muita rivalidade. Entre essas várias etnias tapuias, existia animosidade, existia conflitos, inclusive conflitos militares. Então é questionável essa unicidade de forças para combater um inimigo em comum. E que vai dizer que são os historiadores que leram estes textos escritos pelos cronistas, lá entre o final do século XVII e o começo do XVIII, que vão ser influenciados e criar essa falsa ideia de uma coesão de forças
envolvendo os grupos tapuias para combaterem os colonizadores luso-brasileiros. Então, esse revisionismo histórico vai falar que foi uma má interpretação dos documentos históricos feito por esses historiadores que criou essa ideia de uma suposta liga tapuia, uma suposta confederação tapuia para enfrentar os colonizadores portugueses. Vamos então agora conferir uma questão padrão UPE-NET e a UPE para a gente compreender de que maneira que a banca costuma abordar o assunto relativo à Guerra dos Bárbaros. Essa questão caiu para o concurso da Polícia Militar de Pernambuco em 2016. Segundo o historiador Pedro Puntoni, no livro A Guerra dos Bárbaros, sem dúvida alguma, a compreensão dos povos ditos tapuias como uma unidade histórica e cultural, em oposição não só ao mundo cristão europeu, mas aos povos tupis, habitantes do litoral, foi um dos elementos mais importantes na caracterização coeva da unicidade dos conflitos ocorridos no Nordeste, ao longo das décadas finais dos 600 e início dos 700, no contexto específico do processo de expansão da pecuária e, portanto, da fronteira. De fato, a extensa documentação colonial refere-se ao conjunto de confrontos e sublevações dos grupos tapuias do sertão nordestino como uma guerra dos bárbaros, unificando dessa maneira situações e contextos peculiares. Por isso, tal como no episódio da chamada Confederação dos Tamoios, inventada pela intuição de Gonçalves de Magalhães, a Guerra dos Bárbaros foi igualmente tomada pela historiografia como uma confederação das tribos hostis ao Império Português, um genuíno movimento organizado de resistência ao colonizador. Câmara Cascudo, que conhecia bem a documentação colonial do Rio Grande do Norte, criticou em sua história aqueles que, lembrando a dos tamoios, chamavam a Guerra dos Bárbaros romanticamente de Confederação dos Cariris. Não houve plano comum, nem unidade de chefia. Termina a citação do professor Pedro Puntoni, no livro A Guerra dos Bárbaros, Povos Indígenas e a Colonização do Sertão do Nordeste do Brasil, 1650-1720. Então, esta longa citação apresentada na questão pela banca vai refletir sobre o chamado revisionismo histórico, que é feito da chamada Guerra dos Bárbaros, porque até então a história oficial apresentava a Guerra dos Bárbaros como uma grande aliança estabelecida pelos povos tapuias, promovendo inclusive uma homogeneização das características socioculturais desses povos, como se eles fossem uma coisa só. A gente já viu na aula de hoje que os tapuias apresentavam consideráveis diferenças no campo linguístico e no próprio campo étnico, e havia rivalidade entre eles. E essa revisão historiográfica, feita aqui em questão pelo professor Pedro Puntoni, está indo na contramão do que os historiadores falaram até então. Ele questiona, por exemplo, olha, ele diz, não houve plano comum dos tapuias, são estratégias diferentes de resistência e também não houve unidade de chefia. Perfeito? Então, quer dizer, cada povo, a tapuia, cada etnia, tinha sua própria estratégia para enfrentar o colonizador. Então, é questionada completamente essa Guerra dos Bárbaros como uma luta coeva,
uma coesão de forças dos indígenas para enfrentar, no caso, um inimigo em comum, que era o colonizador luso-brasileiro. A partir do texto acima, assinale a alternativa correta. Vamos a elas. Alternativa A. O autor defende a existência de um confronto entre as forças de colonização e as populações indígenas sertanejas organizadas em uma frente comum. Cara, se você leu com atenção o enunciado, leu ali o fragmento do texto, está vendo que o professor justamente está confrontando essa ideia. Ele está fazendo um revisionismo histórico. Revisionismo historiográfico. Deixa eu colocar aqui, ó. Revisionismo historiográfico. Ou seja, o professor Pontoni está questionando, falando, não foi uma guerra envolvendo uma união de forças tapuias contra os colonizadores. Não, ele é contra essa ideia. Ele está contestando a existência de um confronto entre as forças da colonização e as populações indígenas organizadas em uma frente comum. Ele questiona essa frente comum. Ele vai dizer que essa resistência ela é variada. Os vários grupos indígenas tapuias vão ter estratégias diferentes de enfrentamento ao colonizador. E que não vai ter um comando militar único dos povos indígenas. Está errado, então, a alternativa A. A alternativa B. O autor associa a Guerra dos Bárbaros à Confederação dos Tamoios, defendendo que ambas foram movimentos sociais indígenas contra a colonização. Errado também, pessoal. No revisionismo historiográfico feito pelo Pontoni, ele vai questionar. Há um questionamento desse princípio, dessa premissa. A premissa de que a Guerra dos Bárbaros teria sido, então, uma união de força dos povos tapuias contra o colonizador. Ele questiona essa ideia. Item C. O autor defende que a existência de uma confederação dos cariris, ou mesmo de uma guerra dos bárbaros generalizada, são criações dos historiadores que mal interpretaram a documentação colonial. Verdadeiro. O autor defendendo aqui esse revisionismo historiográfico, questionando os historiadores que já escreveram sobre a Guerra dos Bárbaros, ele vai dizer que quando escreveu-se sobre a Guerra dos Bárbaros, os historiadores que analisaram as atas escritas pelos cronistas da época, eles se deixaram influenciar e mal interpretaram essa documentação oficial produzida durante o período colonial. Por isso que gerou essa confusão, na opinião do autor que defende esse revisionismo histórico da chamada Guerra dos Bárbaros. Alternativa D, o texto defende que nunca existiu um levante indígena sertanejo contra a colonização, tendo sido a Guerra dos Bárbaros apenas uma invenção historiográfica. Não, não é isso que o autor está dizendo. Ele até afirma que esse conjunto de combates aconteceu, mas são combates assim que fazem parte de um contexto maior. São combates isolados que vão formar todo aquele processo de conquista do sertão. O que ele questiona aqui é chamar a Guerra dos Bárbaros como uma aliança consolidada entre as várias etnias tapuias para combater o colonizador. Ele em nenhum momento diz que não existiu esses combates, que não existiu o extermínio, o genocídio indígena. Ele questiona essa unicidade, essa unidade de comando, de chefia indígena contra o colonizador português. E a alternativa E, segundo o autor, por não haver unidade na resistência indígena contra a colonização, essa resistência não teria ocorrido. Claro que não, pessoal. Em nenhum momento ele está falando que os índios não resistiram.
os índios resistiram. O autor fala, houve estratégias diferentes utilizadas pelos mais diferentes povos indígenas. O que ele questiona é essa unicidade que é apontada pela historiografia oficial. Portanto, a única questão verdadeira é a alternativa C, que diz que o autor defende que a existência de uma confederação dos cariris, ou mesmo de uma guerra dos bárbaros generalizada, olha aqui, ó, importante, uma guerra dos bárbaros generalizada, são criações dos historiadores que mal interpretaram a documentação colonial. É uma questão que exigia um certo grau de interpretação, um certo grau de reflexão histórica acerca daquela citação que foi apresentada no início da questão. Mas que se o candidato lesse com atenção, não iria encontrar dificuldade para responder. Perfeito? Tem que ter persistência aqui, determinação, porque o texto é longo, as alternativas também são extensas, mas se você estiver concentrado, tiver foco, né, não perder o foco até o final, você vai encontrar a alternativa correta. E o lance é o seguinte, pessoal, trabalhe a mente e o físico em conjunto, com uma estratégia de estudo eficiente, para ter o quê? Trabalhar o cérebro estudando, mas também promover atividades físicas para que você tenha qualidade de vida e continue perseverante, com foco, força e fé, determinação para conseguir seus objetivos. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, pessoal! Clique like.